Olá, você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju aqui no Preto no Branco. Hoje o nosso bate-papo é com o advogado Luciano Cataniucchi. Vamos falar de uma série de temas, alguns deles um pouco espinhosos, mas que precisam ser trabalhados para que outras pessoas não sofram o que muitas já sofreram ou estão sofrendo nesse momento. É verdade. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Juliette. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por vocês aí do podcast aqui no Preto no Branco. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo. Estou aqui à disposição para te responder o que você me perguntar. Ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Doutora, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo. Eu sei que o senhor não pode entrar em detalhes sobre o caso, porque ele está em segredo de justiça, mas nesse fim de semana o senhor deu uma entrevista ao Fantástico, foi ao ar nesse fim de semana, né, sobre o caso do juiz no estado de São Paulo que estava agredindo a sua ex-companheira, né? O senhor é advogado de defesa, né? Sim. Esse caso corre em segredo de justiça, não posso falar sobre nada. Essa matéria que foi ao ar foi gravada antes disso acontecer, foi em dezembro, onde foi exposto a situação, e de lá para cá a gente não falou mais nada, e todas as provas e tudo que foi apresentado, inclusive pela própria vítima, foi entregue para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem competência para julgar, e eles estão apurando isso junto com o Ministério Público. E que a justiça de fato seja feita. É o que a gente espera, é isso, né? Com toda a repercussão que deu, o que se espera é que o judiciário corte na própria carne. Vamos esperar ansiosos por isso e o momento que o senhor possa falar sobre o caso efetivamente. Bom, esse caso a gente não pode entrar em detalhes, mas existem muitos outros que vieram à tona nos últimos dias, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre eles. Um deles foi já há algumas semanas, que aconteceu inclusive no Big Brother, né, na Rede Globo, a situação da moça mexicana que entrou no reality show e que houve aquela situação com os dois participantes. Eu acompanhei algumas entrevistas suas falando sobre essa situação. E a gente também acompanha nas redes sociais algumas pessoas dizendo assim, mas eu não vi nada demais naquilo. Não aconteceu nada demais. Efetivamente, aconteceu alguma coisa demais? Então, esse é que é o problema, é a normalização daquilo que é errado. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade machista, uma sociedade que foi criada em que eu desejo, eu quero, eu posso, né? Então, a lei mudou em 2018. Em 2017, antes da gente entrar propriamente no fato, em 2017, Juliette, houve uma situação que chocou o Brasil. Dentro do transporte coletivo, uma pessoa se esfregou numa mulher e ejaculou no pescoço dela sêmen, e aí a pessoa foi presa em flagrante, foi encaminhada para a delegacia, só que aquilo não era considerado crime. Era considerado uma contravenção penal e que não tinha punição nenhuma praticamente, tanto é que ele saiu e no outro dia ele foi preso novamente fazendo a mesma coisa. Isso gerou uma comoção nacional. O Congresso Nacional se reuniu e criou uma lei chamada-se de importunação sexual, a qual extinguiu a questão do constrangimento legal e colocou no Código Penal a linha A dentro do artigo 215, passando a punir artigo 215 a importunação sexual como um crime punido de 1 a 5 anos. Bom, o que acontece? Quando houve essa questão no Big Brother, que é um programa assistido por milhões de pessoas, tem gente que fala, eu não assisto, mas depois acaba vendo nos sites, na questão da internet, nas redes sociais, comentários do que acontece lá. É um programa que ele interfere, inclusive, no dia a dia, ou seja, condutas, a forma como a pessoa age, como que fala. Quem que não lembra da Carol Conká, que era cantora aqui, e ela foi cancelada pela forma como ela tratava as pessoas, aí acabou dando toda aquela repercussão. Quer dizer, isso dá um impacto, sim, na sociedade. E esse caso que aconteceu com a mexicana, que veio envolvendo o MC Guimê e envolvendo o cara de sapato, o lutador e um MC ali conhecido, gerou um debate assim, peraí, mas não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Quando se passa a mão na mulher, quando se tenta roubar um beijo, isso é considerado importunação sexual, porque ele tenta de uma forma de satisfazer, fazer um ato libidinoso, satisfazer a sua vontade, tocar na mulher, tentar roubar um beijo, só que assim, não na mulher, não tem gênero, trata-se de conduta. Então não significa, poderia ser um homem que ser vítima de importunação, podia, um homem casado, a mulher chega e rouba um beijo dele, ou agarra ele, ou coloca a mão nos seus órgãos genitais, isso é importunação sexual, punido com 1 a 5 anos. Qual que é a diferença? Daí fala do assédio sexual. Primeiro, a pena é menor do assédio, vai até 2 anos, então é menor. E ele também tem a questão de hierarquia.
quando a pessoa quer satisfazer tanto uma vantagem pessoal, uma vantagem sexual, utilizando-se da questão da função dela, né, ou da hierarquia de cargo. E o estupro, então? Qual que é a diferença do estupro? É uma linha muito tênue entre importunação sexual e o crime de estupro. Você fala, por quê? Porque na importunação sexual não tem violência, no estupro tem. Então a pessoa pode segurar firme uma pessoa, se esfregar nela, mesmo que não haja a penetração do pênis na vagina, né, ou o ato libidinoso, propriamente dito, que é o coito anal, o sexo anal, o sexo oral, pode ser considerado nessa prática um beijo lascivo, forçado e tal, também o crime de estupro. E aí sim muda de figura. Porque a violência, a questão de você segurar com força e tal, isso que difere entre a importunação sexual e o crime de estupro. E a pena é altíssima, crime considerado hediondo, castigo do castigo, porque nem os presos aceitam esse tipo de conduta. Exatamente. Né? A gente chama, eles chamam, né? A gente não, mas as pessoas chamam dentro do cárcere o Duque 13, né? Que são os estupradores que são condenados por esse artigo. É muito estranho, né? Você vê pessoas que estão presas por latrocínio, por homicídio, mas que não aceitam o crime de estupro, e nem de crime contra a criança, e nem crime... Tem essas questões, né, patricida, matricida, que mata o pai, mata a mãe. A própria população carcerária não aceita, e daí ele fica num lugar chamado seguro. É onde o sujeito fica protegido dos outros presos dentro da prisão. Então é uma prisão dentro da prisão. Em Toledo, o DPEM tinha tentado, eu não sei se isso está funcionando ainda, levar para a delegacia em Toledo, né, pessoas que tinham essa característica de terem cometido crimes sexuais e tal. Está funcionando? Centralizado, sim, até para poder evitar de que haja, numa eventual rebelião, essas pessoas sempre são consideradas as linhas de frente depois, são pegas como para serem torturadas, judiadas. Isso aconteceu na PEC, quando aconteceu a rebelião e assim por diante. É um castigo dentro do castigo. Ou seja, melhor deixar lá separadinho, porque... Você sabe uma conversa que a gente está tendo aqui que é interessante? Porque hoje a importunação sexual acontece dentro das baladas, dentro das boates, dentro das festas que acontece dentro do meio universitário. Eu olho, eu desejo, eu quero, eu passo a mão, eu canto a menina, eu vou lá, eu tento alguma coisa, e as pessoas podem sair de casa para se divertir e voltar fichado criminalmente. E a pena, eu quero voltar a falar a pena de 1 a 5 anos, porque o delegado não pode arbitrar fiança, porque a pena máxima passa de 4 anos, portanto, quem arbitra fiança, quem concede liberdade, é apenas o juiz de direito. Então o sujeito fica preso, passa pela audiência de custódia e o juiz arbitra ou não arbitra fiança, concede ou não concede liberdade, conforme for a circunstância. Por isso tem que tomar muito cuidado. Uma importunação sexual fica numa linha muito tênue do crime de estupro. E isso passa necessariamente pelo entendimento do delegado que está de plantão no momento em que se registra-se um crime como esse? Por exemplo, uma mulher chega lá dizendo assim, ó, foi vítima de estupro porque não existiu a penetração, mas fui pega com força e tal. Esse crivo inicial, sim, é o delegado que faz. O delegado ele vai fazer esse filtro para entender se aquilo foi um crime de estupro, foi um crime de importunação sexual. E a violência, na sua maioria das vezes, é o que faz com que se difira, né? O que vai diferenciar entre estupro e importunação sexual. E aí ele vai enquadrar a pessoa no flagrante delito. Ah, mas tem como provar? O crime de estupro, muitas vezes, ele não ocorre, as pessoas não veem. A gente fala que ocorre no oculto, no segredo. Já o crime de importunação sexual, muitas vezes, acontece ao público, porque é uma coisa que você fala, não vi nada demais, como as pessoas comentaram. Só passou a mão na bunda, só deu um tapa na bunda, tentou roubar um beijo. Isso acontece muitas vezes em público, sempre tem câmeras, ou a própria pessoa dentro do transporte coletivo, né, seja metrô, trem, ônibus, né, táxi, né? A pessoa, o cara passa a mão na mulher, isso é importunação sexual dentro de um táxi, dentro de um Uber, por exemplo, né? Um carro de aplicativo. Então isso tudo você consegue provar. A maioria dos crimes que é de importunação tem alguém filmando, tem alguém vendo, ou tem câmeras dos locais, boates e tal, que conseguem demonstrar. E outra coisa, a prisão em flagrante pode acontecer porque a pessoa pode se reportar diretamente lá para a pessoa responsável e falar, olha, está acontecendo isso comigo. Olha, e a pessoa pode intervir, seja com segurança, chamar a polícia ali. Né? Tem até uma legislação para você pedir socorro quando você está sendo oportunidade dentro de uma balada, dentro de uma casa de show, dentro de uma casa de eventos. Então isso tudo é para proteger, em sua maioria, as mulheres que são vítimas. Homem pode? Sim, mas é muito raro. É mais comum com mulheres. Essa questão de ir para balada e pedir ajuda é uma coisa que ganhou muito mais corpo depois da situação do Daniel Alves, né? Isso. E essa repercussão toda. Aqui em Cascavel e na região, pelos casos que o doutor acompanha, aumentaram as denúncias? O que tem acontecido?
as pessoas têm recebido muito mais esclarecimentos e as redes sociais potencializam isso. As pessoas têm se atido que podem denunciar. Nós temos delegacias especializadas aqui, nós temos o Nucria quando é envolvendo criança, nós temos a Delegacia da Mulher, todos profissionais, delegados extremamente competentes. Então você não entra numa vala comum, você vai numa delegacia especializada. E isso facilita o quê? O tratamento, a humanização da vítima. A vítima não chega lá e é tratada, não, ela é humanização daquele tratamento, porque a pessoa já passou por um trauma, já passou por um constrangimento, e ela chega, e isso facilita na questão de favorecer a pessoa a procurar os seus direitos, né? De fazer a denúncia sem ser pré-julgada por quem vai recepcioná-la. Isso era uma preocupação antigamente. A mulher ia lá para fazer, falava, será que você não deu bola? Será que não foi você que provocou? A mulher, meu Deus, aí essa questão em que a vítima, muitas das vezes, acaba se achando culpada por uma situação. Se você olha lá no Big Brother, a mulher depois chorou, eu não queria prejudicá-lo. Como se ela tivesse, eu se sentindo culpada por algo que ela foi vítima. Isso acontece dentro de relacionamentos, né, conjugais, relacionamentos amorosos, de namoro mesmo ali, e muitas vezes a pessoa não percebe que ela está sendo vítima de um abuso, porque o abuso não é só físico. Sim. Né? Tem o abuso psicológico, tem o abuso emocional, tem o abuso patrimonial, e ela está sendo, ela não consegue sair, ela se julga culpada. E ainda a importunação sexual tinha esse impedimento. A pessoa chegava para poder fazer a notícia, e qual que era o comportamento muitas vezes? Mas será que é isso mesmo? Isso aí não é nada. Aí aquele comportamento machista muitas vezes de quem recebia por causa desse contexto social que a gente vive, na nossa sociedade machista. Ainda muitas vítimas deixam de denunciar por conta disso? Muita gente deixa. Isso é igual vítima de estelionato. Muita gente denuncia, mas poucas pessoas, de todo o contexto, né, a pessoa fica com vergonha, tem constrangimento de passar e se revitimizar sobre a situação, então prefere, não vai dar nada, e acaba não registrando. Quando você registra um boletim de ocorrência, quando você faz uma notícia de fato dessa, de crime, você possibilita que haja um estudo para poder ver onde que acontece mais, como acontece, para buscar uma solução. Sim. Quando não se registra, você deixa um vácuo. Que vácuo? Um vácuo, será que não está acontecendo? Não, é meia dúzia de casos, na realidade pode ter centenas de casos, mas meia dúzia registra. E isso muda, lógico, tem políticas públicas para resolver isso. E sem contar que o próprio agressor estimula para que o próprio agressor continue fazendo aquilo. Afinal de contas, ninguém denuncia. Aí você fala, o agressor, né? A gente pode ter, por exemplo, estelionatário, né? Eu quero só fazer uma ponte. Sim, Por claro. que o estelionatário? Porque a pessoa leva um golpe, ela fica constrangida e ela não faz a denúncia. Não significa que você fazer o boletim de ocorrência vai prender o estelionatário de forma imediata. Porque muitas vezes ele tem um modus operandi, mas você começa a denunciar uma hora, esse sujeito cai e faz um levantamento de tudo que ele já fez, ele é punido. Agora, onde que o estelionatário, onde que o abusador, a pessoa que comete assédio sexual, junto com assédio moral, muitas vezes acontece os dois imediatamente, ele se esconde atrás da inércia da vítima. Porque enquanto não denuncia, eu não sou responsabilizado e eu continuo fazendo e reproduzindo isso. Por isso que a denúncia, mesmo que talvez não dê um resultado imediato, mas ela cria umas circunstâncias em que apontam para uma prática rotineira e aí a punição sempre é maior. Não aceite violência também. Jamais. Né? Não é não, né? Os homens têm que entender isso e as mulheres têm que entender. Não é não. Né? O caso do Daniel Alves que você disse, ela demonstrou que consentia. Não, como assim demonstrou que consentia? Tem uma coisa, ela estava usando uma saia curta e, portanto, ela me ficou provocando. Ela ficava olhando para mim. Peraí, isso não te dá direito. Não é não. A mulher disse não, acabou. E isso acontece até mesmo dentro do relacionamento conjugal. O marido, você tem que fazer sexo comigo porque você é minha esposa. Essa mulher falou, não é não. O que passaria isso pode ser, inclusive, considerado como estupro. Né? Estupro marital. E é muito comum. Né? Aí você fala, mas essa é uma questão, que isso é uma obrigação do casamento. Tal. Peraí, houve violência, a mulher disse não, a mulher não quis e você forçou, você pode cometer o crime de estupro. E é uma situação comum, né? Eu trabalhei com mulheres vítimas de violência e era um relato que nós tínhamos com muita frequência. Eu sou obrigada a ter relações sexuais com meu marido com frequência, mesmo eu não querendo. Então, você entende que isso já é uma questão cultural? Pois é. E é difícil, porque a mulher não é um objeto. As mulheres galgaram seus direitos, né? Tanto que galgaram e estão ocupando o espaço que é dela, e isso às vezes incomoda o homem. E aí o homem tenta, nessa questão de subjugar a mulher, porque submissão é uma coisa, Juliette. A mulher ser submissa não tem nada a ver de ser subjugada. E às vezes as mulheres confundem isso também, né? Submissão é uma missão em conjunto com o seu esposo e tal. Aí o homem às vezes entende que essa submissão não, ela tem que ser subjugada. Eu mando e ela obedece. Não é isso, uma submissão. Então isso é uma questão cultural realmente que vem também dos berços, né? Os meninos precisam ser educados pelas suas mães, pelos seus pais,
para tratar a mulher, como a mulher deve ser tratada. E às vezes isso acontece lá dentro dos lares e isso é reproduzido depois na vida de casado, na vida adulta, né? E a gente ainda inclusive os abusos, né? Exato. E a gente tem uma sociedade muito paternalista ainda, isso né? mesmo. Uma visão ainda muito, né? Aqui, ó, né? A lei acontece, a lei tem, hoje nós falamos de importunação, hoje está lá previsto, se praticar isso é crime. Mas chegar ao ponto de você ter que escrever um artigo de lei para dizer que você não pode fazer aquilo que seria naturalmente algo da pessoa. Eu não posso, não, eu vi, eu desejei, quero passar a mão, quero pegar, quero tocar, eu quero roubar um beijo, eu quero ela. Por isso que eu falo, é tanto homem como mulher, porque mulher também tem uns casos, mas são mais, muito menores do que questão de homem. Como assim? Tem que escrever que não pode? É uma coisa tão natural. Não é não. A pessoa tem o corpo dela, você tem o seu, você não pode avançar o seu espaço. É uma questão lógica. Respeito, né? Respeito, exato. É simples. Poderia ser simples. Exatamente. Não é poderia, simples. Poderia, mas nós vivemos aí, você faz uma lei para poder coibir um comportamento que é tido, como você falou, mas não vi nada demais. Não, é assim. Aí você tem que colocar um artigo de lei no Código Penal e falar, então tá, você acha normal, se você fizer, você vai ser punido assim. Na semana passada também teve um caso que ganhou repercussão de um ator, também, um ator global também, que teria assediado diversas atrizes no ambiente de trabalho, enfim. E o doutor falou sobre essa questão do assédio sexual junto com o assédio moral no ambiente de trabalho. E a gente deve ter um monte de pessoas nos acompanhando nesse momento que já passou ou passa por uma situação como essa. E aí, o que fazer numa situação como essa? Primeiro tem que identificar. Às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele ambiente que ele não identifica e já passou do limite há muito tempo. E às vezes é um comportamento repetido. Já fez antes, nunca aconteceu nada. Então a pessoa continua fazendo. E o agressor não deixa de ser agressor porque aquilo foi normalizado pelo costume ou pela própria empresa, política da empresa, ou pelo próprio meio. Né? Os caras falavam lá, quando é atriz, né? É o teste da cadeira, né? Onde é que você senta na cadeira. As pessoas contam isso como piada, mas demonstra o comportamento machista, o comportamento deplorável em relação ao relacionamento homem e mulher, principalmente na questão de trabalho. O assédio moral é algo que acaba com a pessoa, porque vai colocando a pessoa para baixo, é aquela pressão decorrente da relação ali de trabalho, né? Então eu imponho para você. E aí quando o assédio sexual entra também em pauta no trabalho, é quando assim, bom, então se você não fizer isso ou aquilo, aí tem as vantagens sexuais, olha, então eu vou te demitir, então eu vou falar para todo mundo isso, há esse processo. Como é que a pessoa tem que identificar? Ela tem que conversar com outras pessoas. Porque às vezes quem está no mesmo ambiente acaba para não se prejudicar, acabam mantendo isso em segredo e em sigilo. E só quando uma primeira vítima revela, começa a pipocar as outras vítimas. Não sei se você já viu isso. Que é muito comum, né? Ela vai e revela. Aí uma fala, aconteceu comigo, porque toma um encorajamento. Há um encorajamento coletivo. E as pessoas começam a falar, nossa, o que aconteceu? Aquele diretor de cinema que tomou um monte lá das atrizes famosas, atrizes que em tese eram famosas, conhecidas, reconhecidas e eram assediadas, e o pior, muitas cediam aquele assédio para muitas vezes não perder um trabalho, não perder nada, e acabavam estando nesse meio do ciclo de violência psicológica que a gente fala, que o assédio moral é isso, e o assédio sexual é quando isso transcende, a pessoa usa da sua influência, da sua posição, para obter algo que para satisfazer a sua libido, né? Para satisfazer os seus desejos perversos ali com uma terceira pessoa. Bom, a gente teve o caso aqui do João de Deus aqui no Brasil, alguns anos atrás, né? Foi assim, apareceram os primeiros e veio uma enxurrada. É que as mulheres começaram a identificar, nossa, isso acontecia comigo, então, não, peraí, isso era, mas como é que eu vou falar? E tem aquela preocupação, e se eu falar e as pessoas começarem a me julgar? Por isso que as vítimas às vezes não denunciam, porque ela tem o primeiro receio, será que eu vou ser julgada pelo que eu estou falando? Pelo que eu passei? E as pessoas vão falar, não, você passou porque você deu abertura para isso acontecer, não, foi você que quis. Como assim? Nenhuma vítima de violência ela pode se martirizar, porque ela é vítima, ela não deu ensejo a isso para acontecer. Então isso é importante deixar bem delineado o nosso debate aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, você é vítima. Quando isso acontece, você não é e não tem participação e não tem culpa, você precisa denunciar. E denuncie para que essas pessoas sejam punidas e não façam com outras. Exatamente. Porque esse ciclo seja interrompido em algum momento, né? A gente fala da vítima, mas a gente também precisa ter um olhar para o agressor, porque se denunciar e ele também não for... Porque às vezes pode ser uma doença, né? A pessoa pode estar cometida de uma doença. Como que hoje
a legislação acompanha o agressor. Nós temos hoje legislação que dê um acompanhamento para o agressor, além do aspecto punitivo, no caso de ser preso efetivamente, ou... Bom, primeiramente a gente tem que entender que para isso acontecer tem que ser identificado e tem que ser uma patologia clara. Não pode, a pessoa é pega, por exemplo, num determinado ato criminoso, daí ele alega que ele é louco. Não é assim que funciona. Sim. Tem pessoas que têm desvio de personalidades gravíssimos, né? São, por exemplo, narcisistas perversos, que utiliza-se desse perfil, desse desvio de personalidade para submeter outras pessoas ao seu belo prazer. A outra pessoa é só o elemento do desejo dele, então ele pouco importa com a pessoa. Nós temos os neuróticos. Quando a gente começa a estudar essa questão de comportamento, você começa a entender alguns relacionamentos abusivos, né, onde tem um narcisista perverso e tem um neurótico da relação. Às vezes é o homem que é o narcisista, às vezes é a mulher que é a narcisista, mas essa relação ela é tóxica e ela, uma hora ou outra, vai desencadear em alguma desgraça. É uma questão, fato narrado. Outra coisa é a pessoa ter uma doença, um desvio, por exemplo, ser um esquizofrênico e acabar por essa esquizofrenia praticando um ato, estou dando um exemplo, como esquizofrenia, que às vezes a pessoa, você olha, você não percebe e a pessoa tem um problema grave, que é uma esquizofrenia paranoide, e que isso gera o quê? Isso gera uma causa de inimputabilidade. O sujeito cometeu o ato ele é juridicamente imputável, ele é juridicamente previsto em lei, mas ele não é imputável, ele não pode pagar por aquilo, porque ele não consegue se autodeterminar para aquilo. Isso é através de perícia, isso é através, inclusive, de laudos técnicos para poder provar que o sujeito realmente que não é apenas um golpe de estratégia ali para dar um golpe no processo. Por quê? Porque você não aplica a pena para essas pessoas, você aplica a medida de segurança. E a medida de segurança não tem prazo, tem melhoras do sujeito. Às vezes pode ser um tiro no pé, porque o sujeito pode pegar uma pena e ficar preso 5 anos, depois acabou, e às vezes ele pode ficar por 20 anos com a medida de segurança aplicada e ele não conseguir porque ele realmente tem um problema psiquiátrico, né? Não é só um desvio de personalidade. Entendi. O doutor falou sobre essa questão de narcisismo. Algumas pessoas podem nos acompanhar e não saber o que é um narcisista. O comportamento narcisista é um comportamento em que a pessoa está interessada no desejo dela e para ele ter aquele desejo dela, ele tem compromisso com o desejo dela. Ele não tem preocupação com o outro. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para obter aquele objeto do desejo. E quando o objeto... E outra coisa, o narcisista ele não se arrepende. Deixar bem claro, perdão, me desculpa, não. Ele trabalha com ganho e perda, ele não trabalha com certo e errado. Ele consegue pedir desculpa quando ele vê que, se ele não pedir desculpa, a perda é maior do que o ganho. Então eu peço desculpa para não perder. Ele não se arrepende e ele vai voltar a fazer aquilo. É um comportamento tão maluco na nossa sociedade hoje que muita gente é narcisista. Não estou dizendo que você pode ter um comportamento assim, eu sou narcisista porque eu quero isso. Não. Quando o narcisismo ele ultrapassa o limite, ele vira tóxico. Principalmente para a pessoa que ele precisa humilhar isso dentro da casa, o cônjuge, né? Ou seja, o marido, ou seja, a mulher. Ele precisa dominar, ele precisa impor a vontade dele. Ele não está preocupado com o sentimento do outro, ele não está preocupado com o desejo do outro, ele não está preocupado se o outro vai sofrer ou não. Então, quando você começa a ver isso, você joga isso para a prática de crime, você começa a perceber que o sujeito que pratica muitas vezes algum tipo de crime, de abuso nesse sentido, ele está preocupado em satisfazer ele, pouco importa. O outro é só um objeto. Esse é o perfil narcisista. O outro não é um ser humano com desejos, com dificuldades, com necessidade. O outro é um objeto. Ele pouco se importa com o outro. Ele mais fala do que ele não ouve. Porque ele não está preocupado em ouvir o outro. Ele está preocupado em alimentar o seu desejo. Então, esse comportamento narcisista é um comportamento que está difundido na sociedade. E tem pessoas que desde criança desenvolvem esse comportamento egoísta, esse comportamento. E os pais falam, nossa, ele não está preocupado com ninguém, ele está preocupado com ele. E isso já é um desvio de personalidade, que isso tem que ser acompanhado, tem que ser tratado, para lá na frente esse cara não virar um psicopata, né? Um sociopata, uma pessoa que não tem sentimento pela outra, não tem empatia nenhuma, está pouco preocupado com o outro, passa por cima, esmaga para atingir a sua fonte de desejo. No começo de um relacionamento, eu penso que o narcisista ele já não age assim, logo de cara. Porque o narcisista tem uma estratégia, ele encanta a pessoa. Então, tem método. A partir do momento que ele encanta a pessoa, ele traz a pessoa. Por isso que, às vezes, num relacionamento entre um neurótico, né? Vamos falar, o neurótico é aquele que tem a necessidade de agradar o tempo todo. Tanto que, às vezes, ele se sujeita, ele sofre para poder agradar o outro. E aí, às vezes, ele fala sim para uma coisa que ele não queria falar sim, porque ele entende que se ele falar não, ele vai sofrer. Tanto com não, mas então eu preciso falar sim, daí ele sofre com sim. É um negócio maluco, sabe? Mas é um desvio de personalidade. E aí, o narcisista é a mesma coisa.
quando ele percebe isso e ele impõe a sua vontade, ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado em realizar seu desejo. O doutor já atendeu casos assim? Já atendi. É quando a gente conversa tanto com vítimas, eu já atendi vítima assim, e já atendi réu assim, que você começa a entender. E aí por isso que eu estudo, né? Por isso que eu me aprofundo muitas vezes nessa área do comportamento humano, para que a gente possa entender e dar a melhor orientação para o nosso cliente. Seja ele, eu como assistente de acusação defendendo a vítima, seja como defendendo o réu e alguns tipos de crime que a gente atende. E geralmente é encaminhado para um tratamento. Existe tratamento para o narcisismo? Existe, primeiro, a identificação, né? Você tem que identificar isso. Lógico que você precisa de uma ajuda profissional. Talvez a pessoa nunca se deu conta que ele é narcisista. E aí, lógico, tem os desvios mais severos. O narcisista perverso, que daí começa a complicar. E aí, lógico, tem que identificar e tem que tratar. É difícil? É difícil, porque dizem que o narcisismo não tem cura. Você consegue conter isso. Aí as psicólogas podem falar melhor que isso, né? Toma um remédio, não é remédio. É realmente controlar essa personalidade. Por isso que desde pequeno, se puder fazer, né, se a pessoa tiver a identificação, os pais têm que ficar atentos para que isso ocorra no decorrer da vida. Porque depois de adulto, depois de lá casado, complica a situação. Só piora, né? Só piora. E quem sabe ainda replica para transformar outras pessoas em fazer narcisistas. outras pessoas sofrerem e aí o filho do narcisista se torna um narcisista e replica. O problema é exatamente, é um ciclo vicioso que vai se repetindo dentro das relações pessoais e interpessoais. Então é muito perigoso isso. E aí às vezes você pode ter um patrão narcisista que na realidade ele não está preocupado com você, não tem empatia com você, que ele está preocupado com o próprio desejo dele. Qual é? Aí cada caso é um caso. Então existe narcisista em todos os aspectos, não é só no relacionamento afetivo e amoroso. É um desvio de personalidade do ser humano. Né? Não são todos que são, tem uns que são neuróticos também, tudo que é extremo complica. Né? Então você tem que ter o equilíbrio. Né? O equilíbrio é bom. Também não pode ser, eu sou coitado, eu sou o cara. Porque o narcisista ele se coloca num lugar mais do que ele é. Ele se vê de uma forma diferente do que ele realmente é. E sempre numa posição superior, e você é inferior. Eu sou melhor, você... E ele tenta deixar isso muito claro na questão dos relacionamentos. E geralmente a pessoa consegue se livrar de um narcisista com facilidade? Sofre, hein? Sofre. Diz que tem duas formas, né? Ou você abandona o narcisista, ou você se aproxima dele paramentado, preparado e tal. Porque tem vezes que você não vai conseguir abandonar o narcisista. Quer um exemplo? Você é casado com um narcisista, seja o homem ou a mulher. Mas vocês têm um filho junto. Então você não vai ter como... A relação de vocês se separa, mas a relação é o filho. Então você não tem como abandonar o narcisista. Os conselhos dos profissionais é abandone. Né? Ou seja, pedra cinza. A técnica da pedra cinza. O que é esse pedra cinza? Você só fala o básico, só o essencial e não expõe nada, porque ele não está preocupado com a tua vida, ele não quer saber da tua vida e ele pode querer destruir a sua vida. Olha que coisa mais maluca, né? Então você não pode abandonar, então pedra cinza. Por quê? Porque você tem que aproximar do narcisista, ainda mais quando ele tem esse desvio muito acentuado, paramentado, protegido, sabendo como ele é, para que você não abra a sua vida, não abra algumas peculiaridades da sua vida, e ele use isso para te destruir, porque é isso que o narcisista faz. E quando o narcisista vai para uma esfera de poder, por exemplo, que ele, ou um cargo eletivo, ou uma esfera de poder muito grande, a gente fala... Piora, né? E aí, porque você faz uma sociedade inteira sofrer, você pode fazer um coletivo sofrer. E aí? E aí é um problema muito sério, por isso que eu falo. Primeiro a identificação, depois como que você se liberta de alguém que tem poder, né? Eu estou falando poder, que nem você acabou de falar. Ele é eleito e ele é um narcisista. Isso acontece muito com um ditador, né? Pois é. Ainda nós temos um país ainda que o sujeito é eleito, tem impeachment, tem a próxima eleição, tem um monte de coisa. Mas e um ditador que é narcisista? E se ele for narcisista perverso? É o que a gente vê acontecendo em países islâmicos e tal, que a ordem do ditador é lei soberana, ele decreta, acabou. Então isso é um problema muito sério, porque daí as pessoas ficam refém, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que um povo, quando é governado por um governo honesto, ele se alegra. E quando o governo é mau, ele sofre, ele chora. E aí entra também essa questão do narcisismo. Que doentio isso, É né? verdade. Como o ser humano consegue ter tanta patologia dentro dele e transformar a vida do outro no inferno por conta Interfere disso? diretamente. Exatamente. Eu falo isso assim, eu sou criminalista, eu não sou psicólogo. Tá? Sim, claro. Eu estou falando mais aqui na questão Estamos que a gente falando do aspecto trabalha. legal. Que a gente trabalha a personalidade dentro até para definir o que é as estratégias de defesa. Às vezes você não se aprofunda nisso, mas eu procuro sempre entender, para compreender. Muitas vezes o cara praticou um determinado delito.
por que ele chegou naquele ponto de praticar um delito? Nem sempre a questão é social, às vezes a questão é familiar. Às vezes a questão também é social. E às vezes tem uma questão lá atrás, quando você puxa, você identifica, tá aqui o negócio. Bom, como é que a gente pode? Hoje um bom advogado, um bom defensor, ele trabalha com assistentes técnicos qualificados. Eu tenho vários que trabalham comigo em todas as áreas de ciências humanas que é possível, né? Eu tenho peritos de cada uma dos segmentos, inclusive peritas extremamente competentes. Falo peritos que eu não tenho um perito, só tenho peritas na relação, principalmente de traçar o perfil e personalidade da pessoa, até mesmo para afastar uma prática de crime ou reiteração da prática criminosa. Já fiz isso, inclusive em plenário do júri, foi muito bem acolhido pelos jurados, né? Porque conseguiu traçar por que chegou naquele ponto, o que aconteceu até ali, e fizemos um histórico da pessoa e apresentamos isso num laudo técnico. Então isso também faz parte, por isso que eu falo, todo esse aspecto faz parte de uma boa defesa. O senhor já pegou defesas em que a pessoa havia sido imputado um crime que a pessoa efetivamente não cometeu? Já peguei situações como essa. Muitas vezes nós estamos falando de crimes sexuais, que é algo muito perigoso, porque às vezes num divórcio, numa separação, tem crianças, tem filhos, e a briga começa na guarda. Hoje é a guarda compartilhada, né? Mas antes, quando não era, e ainda acontece isso, a pessoa quer ficar com a guarda exclusiva e às vezes inventa história. Inventa que o pai está passando a mão na filha ou abusou do filho. E aí, lógico, Cascavel ainda é uma cidade que tem uma equipe de profissionais excelentes que fazem essa questão dessa análise, né? Temos psicopedagogas, psicólogas, assistentes sociais que fazem a construção para entender se aquilo é real ou não é, para levar para o juiz. Se a criança não está sendo induzida a contar aquilo com uma vantagem, eu já tive um caso desse. A criança mesmo sendo induzida? Sendo induzida pela própria pessoa que tem interesse em ficar com a guarda, porque tem os presentes, tem os favores, e isso consegue se identificar. É feito um tratamento diferenciado, tem a questão lúdica, e isso é importante porque traz para o juiz julgar algo mais desenvolvido, algo mais detalhado, algo que a pessoa vai indiretamente e diretamente, opa, peraí, isso aqui não está batendo. Qual é o interesse? Mas lógico que isso é uma questão técnica, complexa demais da conta, porque você pode colocar um homem inocente, né? Estou falando que essa é a regra, suspeito, né? E condenar ele com mentiras de um crime que ele não cometeu e que é um crime grave que não é aceito nem pelo sistema penitenciário, com a única intenção, ficar com a guarda da criança. Aí eu crio um processo criminal para ficar com a guarda que se debate lá na questão de família, na questão da infância, né? Aí cria-se um processo criminal. Eu já vi isso. E já consegui ter isso nessa situação. Por quê? Porque era uma injustiça muito grande se aquilo não fosse revertido. E aí, quando a pessoa forja isso, ela pode sofrer penalidades? Pode. Qual que é o procedimento? Denunciação caluniosa, quando sabe que a outra é inocente, imputa um crime e dá causa à instauração de processo. Isso pode gerar, sim, inverter o negócio, né? E a pessoa que denunciou, mas só que é o estrago que ela já causou para outra, você vai entrar na questão criminal e também na questão da esfera civil, com a reparação de dano, por exemplo, do que aquilo gerou, né? Quais as consequências daquela falsa acusação que gerou um processo criminal, que gerou um princípio de depressão, que gerou a demissão, que gerou... Porque tem consequências dos processos, né? Todo mundo vai olhar sempre com uma dúvida, né? Exatamente. A gente fala que no processo a dúvida favorece o réu, mas na sociedade, às vezes, a dúvida já condena a pessoa. Você é julgado antes de ser processado, você já é julgado, condenado e já punido. E aí depois, quando acontece de se provar que não era aquilo, não dá muito a mesma repercussão que deu quando te acusaram. Isso é uma regra, né? Exatamente. Infelizmente. Lamentavelmente. O doutor falou que é criminalista. Como é que foi essa escolha aí? Já tinha desde a faculdade, da universidade, essa certeza que seguiria para essa área ou não? Foi uma coisa que surgiu? Eu sou apaixonado pelo direito criminal, sou apaixonado por pessoas e sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Então eu faço com paixão. Eu sempre falo, quando eu dei uma palestra esses dias, uma aula magna no curso de Direito, e eu falei assim, olha, eu sou um cristão que é advogado e que dentro da advocacia exerce como criminalista. Aí vocês me perguntam, mas isso choca, né? Como que você é cristão e é criminalista? Sim, porque tudo que eu faço com a minha vida como profissional é para glorificar a Deus. Isso para mim é um propósito, é uma advocacia de propósito. Não é por dinheiro, não que eu faço de graça as coisas, mas o dinheiro não vem em primeiro lugar. Tanto que eu abro mão de muitos casos quando eu entendo que não é verdade aquilo que estão me contando e principalmente que eu vejo que não corresponde com alguns princípios e valores. Eu não estou falando que eu não defendo quem matou, não é isso. Não defendo o cara que é traficante, não é isso. Tem algumas situações que as pessoas trazem, as circunstâncias, e tentam deturpar ou enganar o advogado. Já vi isso muitas vezes.
E aí não dá, porque aí rompe a questão de credibilidade e confiança. Então, diante dessa situação, eu me coloquei num local que é na advocacia criminal, para que as pessoas possam olhar para o advogado e ver e confiar que existe lealdade, que existe verdade, né? A gente fala os 3 Hs, né? Honra, honestidade e humildade, né? Você trata a pessoa como você deveria tratar ela. Você coloca, o cara é vagabundo, não sei o quê, tem que ser condenado. Não, eu não defendo o vagabundo, eu defendo a lei, porque hoje é ele, amanhã pode ser você. Uhum. Quantas dificuldades a gente teve, eu tive inclusive de embates na questão, por exemplo, quando prenderam o Lula. Todo mundo descia a lenha no Lula. Eu não estava defendendo o Lula. Eu falei, mas não pode ser preso em segunda instância, porque a Constituição, artigo 5º, diz isso. Não, então você está defendendo. Não estou defendendo ele. Estou defendendo o seu direito, porque amanhã pode ser você. Aí acontece tudo aquilo, ou devido processo legal, que ali, na época, todo mundo aplaudia o Sérgio Moro, Daltão Dallagnol. Fizeram um bom trabalho? Fizeram, mas o juiz não está para combater a corrupção. Outro engano. O juiz não está para combater a corrupção e não está para combater a criminalidade. O juiz está para julgar segundo a lei, segundo a Constituição e segundo as provas dos autos. Uhum. Ele tem que ser imparcial. Porque senão não produz justiça. Aí a pessoa fala assim, mas como você pode falar isso? Ele tem que... Não. Se ele fizer isso, julgar segundo a lei, julgar segundo a Constituição e segundo as provas dos autos, consequentemente, em razão desse julgamento, vai haver o combate, sim, eficiente contra a corrupção e contra a criminalidade. O que aconteceu? Houve ali uma regra do jogo que foi meio distorcida, ou seja, os fins justificam os meios, burlaram a regra básica do jogo, que a gente fala que é a questão processual, tanto que deu várias e várias nulidades. Ao ponto de, lógico, daí os réus se aproveitam, eu fui inocentado. Não foi. Foi anulado porque houve uma falha processual, um equívoco ali, anulou. Não é que você é inocente. Aí prescreveu. Aí é a questão dos efeitos. Então, às vezes, essa conduta que fica fora, que é o advogado daí, diretamente, que está para defender essa questão do direito, porque juiz precisa de advogado, promotor precisa de advogado, delegado precisa de advogado, e advogado precisa de advogado se um dia for processado. Exatamente. Agora todo mundo vai querer o quê? Que se jogue o jogo, que a gente fala, o processo, o devido processo legal dentro daquilo que a Constituição determina e que a lei determina. Aí como advogado eu faço? O que eu faço? Eu faço isso. Eu tento proporcionar à pessoa que ela tenha a melhor defesa possível com aquilo que a lei permite. Nada fora da lei. Em tese, né? As pessoas, mas eu tenho um jeitinho, tenho um acerto. Eu tô fora, eu não participo disso, não faço isso, e eu deixo muito claro. Não compactuo com a mentira, aí é uma posição. Aí tem gente que constrói a mentira, aí é uma opção. Esse tipo de advocacia eu não faço. E aí a chance da gente ter um resultado e ter êxito é muito maior. Só que você paga o preço. Porque muitas vezes o cliente vem, mente para você, você fala a verdade para ele, fala, isso não dá certo porque você está mentindo. Por isso, por isso, por isso. Se você falar a verdade, a gente vai conseguir isso. Mas aí ele procura outros profissionais e fala, não, você não vai dar um jeitinho. Não, eu sou amigo do juiz, tudo conversa fiada. Não me arruma tanto de dinheiro. Por isso que advogado, em muitos casos, tem fama de desonesto, tem fama de ser vagabundo, bandido, advogado pega o dinheiro, não sei o quê. Isso em qualquer área, tá? Sim, exatamente. Seja isso na advocacia previdenciária, que lá está atendendo um senhorzinho lá e recebe, apropria-se de dinheiro e não paga o cliente, aí o cliente vai reclamar na OAB e assim por diante, entra com ação civil. Seja na trabalhista, que pega o funcionário com coisa e inventa um monte de história para tentar arrancar do patrão aquilo, ou defende o patrão falando que fazia tudo que tinha que fazer pro empregado e não faz, e esteja no crime, que constrói uma história, uma mentira para justificar muitas vezes uma defesa. É o perfil de cada advogado. Eu não trabalho assim, porque a verdade, ela permanece. A verdade é que nos ajuda a fazer uma boa prática do direito e buscar a justiça. Teve algum caso emblemático, óbvio, né? Não precisa citar nomes, evidente, né? Mas teve algum caso emblemático que te marcou muito? Um caso que você pegaria, mas que aí ao observar uma situação como essa, falou, não dá pra mim. Tive um empresário muito bem sucedido, que ele entrou em contato comigo dizendo que ele estava sendo acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos. 13 anos, criança, isso, né? E ele falou que ele nunca colocou a mão nela, nunca encostou nela, que seria a maior injustiça do mundo que estariam fazendo com ele. E eu falei, rapaz, eu não sou... como que foi isso que eu conheci? Ele falou, vou te mandar o processo, eu já tenho um advogado, mas eu não quero trocar de advogado. Eu falei, tudo bem, estou à disposição aqui. Aí ele me mandou, porque esses processos tramitam em segredo de justiça, né, então a gente não tem acesso para lá, e me mandou os vídeos, inclusive do depoimento sem dano, que é colhido da menor. Na época ela já estava com 16 anos, e relatando que o fato foi quando ela tinha 13. Eu assisti o vídeo, tinha marcado a reunião com ele, eu assisti o vídeo e eu vi que
Assisti o vídeo 2 vezes, 3 vezes para ser mais exato, de 1h50, se não me engano, 1h40 era o depoimento. Passou um dia assistindo. Eu queria entender os detalhes, fui anotando. Eu liguei para ele e falei assim, olha, eu quero agradecer o seu contato, mas eu não tenho interesse na causa. Porque tem umas circunstâncias aqui que não bate, porque ele tinha me contado uma coisa, e eu me deparei com as provas dos autos que diziam totalmente outra, e a linha defensiva que tinha sido adotada era totalmente divergente. Ele falou, não, mas eu quero ir conversar contigo. Ele insistiu, eu quero vir pessoalmente. Tá? Veio ele e a esposa. A esposa junto. A esposa junto. E aí contaram, falaram e tal. Eu escutei por 1h e pouco. Aí eu falei, olha, eu não acredito na história de vocês. E eu vou falar por quê. E aí eu fiz os apontamentos que tinha nas provas dos autos. E aí continuaram insistindo. E eu falei assim, eu posso falar o que eu acredito que aconteceu aqui? Eu acredito que você tinha um caso com essa moça. E esse caso foi assim, aconteceu isso, porque eu fui questionando ele. Daí ele olhou para a esposa e falou assim, é verdade. Aí a mulher começou a chorar e foi um clima, eu falei, tá vendo? Isso aí não vai se sustentar diante do juiz. Porque eu não estou acreditando, não tem como. Agora então, assim, aí ele me contou o que era a relação que ele teve com essa pessoa, como que era o relacionamento ali. Né? Que inclusive ele teve um caso e tal. E aí eu disse para ele o seguinte, bom, se você contar a verdade, eu te defendo. Mas eu condiciono essa situação para que você possa fazer uma terapia com a sua esposa e principalmente fazer um laudo psicológico para testar que você não é um abusador. A gente demonstrar isso de forma técnica. Ele concordou. E eu lembro que na época a gente nem se acertou no horário. Falei, faça primeiro isso, depois. Aí ele foi fazer uma viagem. E ele foi pra praia. E na piscina do hotel ele conheceu um advogado. Ele contou a história dele lá, tomando cerveja, tomando uns drinks. E eu tinha estudado todo o processo dele, falei tudo isso. E aí o advogado falou para ele assim, viu? Não, você tem que manter essa sua versão até o fim, você vai conseguir ser absolvido e tal. E ele chegou, me ligou e falou assim, olha, doutor, eu pensei bem, eu acho que eu vou manter o que eu já falei, eu não quero contar a verdade e tal. Eu falei, peraí. Então você vai manter a mentira e você não quer. A gente não falou nada além de uma condição que eu coloquei para te defender, que você contasse a verdade nesse caso. Porque a gente tinha condição de te salvar aqui. Não que ele não seria punido, mas não pelo que estava sendo acusado. Né? E você falou que não, e não tem a ver dinheiro. Então eu agradeço a Deus de ter tirado você da minha vida e tirado eu da sua vida. Então é um livramento para a minha vida. Você fique tranquilo, porque a condição que eu te coloquei é falar a verdade. Se você abriu mão disso, é sinal que não era para eu advogar para você. Porque eu só advogo para quem Deus traz para eu advogar. Deixei isso bem claro para ele, que eu já tinha falado isso antes. Então, diante dessa situação, para mim foi um aprendizado. Por quê? Porque não tinha a ver com dinheiro. Eu não falei de valor de honorários, eu não falei quantos. Porque se eu falasse 10 mil, ele ia falar assim, arrumei um que cobrou 2 mil. Se eu falasse 100 mil, cobrei um que cobrou 10 mil. Ele ia usar o argumento do dinheiro. Como não tinha, ele inventou uma história para me convencer, outra mentira, e eu falei para ele que eu não abria mão daquela condição diante das provas dos autos. Porque é o seu nome que está ali. Sim. E sem mentir para o cliente, ó, dá para fazer isso, vamos trabalhar assim. Então, isso às vezes você perde cliente, mas você, quando conquista a confiança, aquela questão do crescimento orgânico da advocacia, eu falei isso para o pessoal, algumas turmas de direito que eu tenho dado palestras para eles, eu falo assim, é o crescimento orgânico, não é um marketing lá no Instagram que vai fazer você diferente, não é lá no Facebook, não é nas redes sociais, porque hoje o que acontece? A pessoa se forma e já está dando curso para ensinar o outro a ganhar dinheiro. Você aumente 6 dígitos, seja um advogado que ganhe isso, o cara não tem nem portfólio, o cara não tem nem experiência e está vendendo curso na internet para ensinar o outro a ganhar dinheiro. Então, essas questões do crescimento orgânico estão na boca a boca. É uma pessoa que confia em você, você fez um trabalho, ele vai falar para outro e outro. E aí tem questão de princípios e valores. Princípios e valores eu não negocio, Juliette. Falei, inclusive, para o pessoal, falei, se você tiver que flexibilizar seu caráter, seus princípios e seus valores para você ganhar um processo, você já perdeu o processo. Você só não sabe ainda, mas você já perdeu o processo. Então é uma questão de princípios e valores que eu adotei na minha advocacia. Às vezes a gente não tem tantos clientes em razão de não fazer parte daquilo que a maioria, às vezes, entende que tem que fazer. Mas quando a gente pega, procuramos fazer com excelência aquilo que chega nas nossas mãos. Há quantos anos já está advogando? 18 anos. Já está na maioridade. 17 para 18 anos. Então, assim, foi uma experiência gradativa na área criminal e tal. Né? Agora nós estamos numa fase de modernização e expansão do escritório. E isso nos ajuda a ter uma perspectiva de futuro usando daquilo que Deus tem nos abençoado, né? Com credibilidade, com a questão da experiência para poder fornecer o melhor trabalho possível ao cliente. Um trabalho de excelência também agora em outras áreas. Como que estão as questões de abusos e violência sexual contra menores de idade? A gente teve um caso emblemático não faz muito tempo de uma menina de 12 anos que foi estuprada
diversos homens, inclusive por uma intermediação de uma mulher, né? Esses casos sempre chocam muito e aqui perto da gente. Esse caso não foi em Cascavel, Sim. Mas e aqui perto da gente? Bom, a gente viu que, quando eu comecei a falar para você lá, delegacia da Nucria, que são crimes praticados contra a criança, contra, né, e tem também a delegacia da mulher. E nós temos em Cascavel uma das varas mais eficientes, que é a vara de violência contra a mulher. Ou seja, nós temos uma delegacia experiente para a mulher, uma delegacia experiente para julgar crimes também contra crianças. E a gente vê que a questão anda. Né? Anda por quê? Porque tem um promotor, uma promotora especializada que vê aquilo com mais habitualidade, portanto ela consegue enquadrar melhor. Nós temos uma delegada que consegue também fazer os indiciamentos e o levantamento de provas que vai ajudar o promotor e, consequentemente, a gente vai ter um processo mais amparado com provas, dando a possibilidade do contraditório e ampla defesa para o réu, mas com a possibilidade de haver a justiça aplicada, seja com a absolvição do réu ou até mesmo com a punição daquele que porventura praticou esse tipo de crime. Então isso acontece. Sempre aconteceu, agora está mais escancarado, porque quando você vê uma situação como essa, você já vê nas redes sociais, você já vê na mídia, e agora nós temos aonde as mães procurarem uma delegacia quando viu o filho abusado, quando viu uma criança abusada, um adolescente abusado, que é o Nucria. E por que eu digo isso? Porque às vezes tinha essa insegurança, ou procurar quem, como é que eu vou falar? E às vezes acontece dentro da própria casa. Exatamente. Ou é um pai, padrasto, irmão, tio, cunhado, namorada da filha, sabe essas coisas que acontecem dentro do núcleo? E aí muitas vezes não se denuncia porque sabe que as consequências podem arrebentar a família, como se a família não tivesse sido arrebentada com a prática. Exatamente. Dessa questão aí. E como se a criança não fosse crescer com aquele estigma, com aquela situação. Nunca mais a criança vai ter uma vida normal. E esse trauma, né, pode impedir ela de se desenvolver. Nos relacionamentos próximos, não consegue muitas vezes ter uma esposa ou ter um marido, não consegue namorar, não consegue nada nesse sentido, tem um bloqueio, que é uma coisa mal resolvida. É uma coisa que não foi tratada, que foi escondida, foi jogada para debaixo do tapete. Lógico que aí tem outras crises que a pessoa começa a ter, depressão, crise do pânico, ansiedade, essas coisas que levam a pessoa. E adoece. Muitas vezes um adolescente, você não está entendendo o que aconteceu, mas ele está sendo abusado dentro da própria casa, né? Durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos sendo abusado. Então é muito triste, isso acontece muito, mas hoje nós temos os órgãos, nós temos que são especializados nisso, que dão esse respaldo para as vítimas. Dão esses respaldos, né? Dá um respaldo para a mulher, para denunciar muitas vezes o marido abusador do próprio filho, da própria filha, né? Um parente próximo, dão esse respaldo. Lógico que existe uma luta dentro da própria família, né? Não pode, a sogra vem e fala, não, você não pode denunciar ele, olha, ou o sogro vem, não, aí você vai acabar com a nossa família, olha a imagem da nossa família. E não tem classe social, tá? Classe A, B, C, D, é milionário e é gente miserável. Porque isso é questão de caráter, crime não tem essa questão da faixa etária. Acontece lá em cima, como acontece aqui embaixo. Então, a vítima é vítima, não interessa se ela é vítima da classe A ou da classe H, é vítima. E o réu, pouco importa, é réu e tem que responder perante a lei. O doutor já atendeu alguém que tenha sido vítima lá na infância, que cresceu e que teve problemas lá na frente também em decorrência desse Quando abuso? você começa, por isso que eu falo, quando você se preocupa com a pessoa e não com o dinheiro que ela vai te pagar, você começa a investigar situações que te dão conhecimento, inclusive para poder auxiliá-la na defesa. E às vezes conversando você consegue entender isso. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas já querem. Quanto você cobra? Não, eu quero conversar com você. Porque eu quero ver se eu posso pegar o seu caso. Sim. Eu quero ver se eu posso ajudar. Pode ser que eu não possa te ajudar e não posso pegar seu caso. E não tem a ver com preço. Sim. Né? Tem a ver com o valor da defesa que você vai fazer. Às vezes o advogado está preocupado em pôr preço no trabalho dele. E não tem valor o trabalho. Como assim não tem valor? Não, porque ele está preocupado em receber e aí depois abandona o cliente e tal. Quando você começa a pôr valor no teu trabalho, você começa a olhar para o cliente que te procura, muitas vezes a vítima, o próprio réu, e você começa a humanizar essa pessoa, porque ela é humana, né? A gente fala que a cadeia ela não humaniza ninguém, né? Você não pode tirar a humanidade da pessoa para punir ela, né? Ele vai continuar sendo humano quando ele sair lá de dentro do sistema prisional. Ele vai sair melhor ou pior do que ele entrou? Muito pior. Por isso que a sociedade tem que responder essa pergunta, porque não existe pena de morte e não existe prisão perpétua no nosso país. Todo sujeito que vai preso, um dia ele vai voltar para o convívio da sociedade. E a sociedade se furta de responder isso, de dizer, mas ele vai voltar melhor ou pior?
Porque você tem que falar isso. E às vezes quando você se furta em dizer isso, você está simplesmente abrindo mão ou dando de ombros para aquilo que acontece de violência, da questão da segurança pública. E é um problema que nós, sociedade, precisamos responder. Porque o que as pessoas falam? Ah, bandido bom é bandido morto. Se não quiser ir para cadeia, é só não matar, é só não roubar, é só não estuprar. Tá, essa pessoa matou, roubou, estuprou, foi para cadeia. Só que ela não vai ficar lá para sempre e ela não vai ser morta. Ela vai voltar para a sociedade. O que nós estamos fazendo para mudar a história dessa pessoa? Porque o que acontece? O sujeito vai preso, e muitas vezes você vê que são classes sociais baixas. O filho dele vai ser adotado por quem? Pelo traficante da boca. Porque precisa comer, precisa viver. E o Estado? O que o Estado está fazendo? O Estado não tem que se preocupar com isso. Como não? É questão social. É uma questão de saúde pública, é uma questão que se chegou naquele ponto. E a gente não dá essa resposta. Construir cadeia só resolve? Não resolve, mas precisa dar voto? Não dá. Por que não constrói? Porque todo mundo fala, mas ninguém quer perto da casa dele. Ninguém, exatamente. Aí a pessoa fala, não, perto da minha casa, eu não quero cadeia, vai depreciar o meu imóvel. E eu até entendo. Mas a gente vai fazer o quê com esse problema que a sociedade tem que responder? É uma questão lógica. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que todo mundo critica e ninguém se propõe a resolver. E aí os caras vão lá dar uma canetada. Quer um exemplo? Vamos baixar a maioridade penal. Porque aconteceu agora, não aconteceu lá a morte lá, o menor entrou e matou a facada. Lógico que é uma coisa terrível. Tentou matar outra professora dos alunos. Então vamos baixar a maioridade penal. Isso, vamos lá, faz uma lei no Congresso, baixa para 16 anos. Tá, e aí? Deu uma canetada, e aí? Onde é que vai esse menor de 16 anos? Para onde vai? Como que vai funcionar? Ele vai entrar no sistema prisional falido antes dos 18, com 16. O que ele vai sair de lá? Melhor ou pior? Ele vai ser transformado, vai ser cooptado por organizações criminosas. Por que PCC, Comando Vermelho, Povo de Israel, FDN, que é a Família do Norte, estão cada vez mais fortalecidas? Porque dentro das cadeias consegue cooptar esse povo, consegue sustentar suas famílias lá fora, depois essas pessoas saem de dentro do sistema prisional, eles têm que pagar a conta. A conta que o Estado não ajudou a sustentar, o filho que ficou lá, a mulher do cara que estava grávida quando ele foi preso, sabe essas coisas? E aí o sujeito volta e a criminalidade aumenta. É um ciclo vicioso e que não muda se a sociedade não responder. É um estado paralelo, né? É um estado paralelo, poderoso e organizado. Por isso que chama crime organizado, que dá um show, às vezes, no Estado, porque o Estado não se organiza para combater o crime que é organizado. Exatamente. E a gente, lamentavelmente, precisa conviver com isso, sem políticas públicas para isso, e daqui a pouco se a pessoa... Porque assim, a gente tem uma das maiores comunidades carcerárias do mundo, e a gente tem 500 mil mandados de prisão em aberto. E que não consegue ser cumprido, porque humanamente não tem jeito para isso. Pois é. E aí, vamos colocar essas pessoas aonde? A gente já tem 500 mil mandados de prisão lá em aberto. Nós temos a súmula vinculante 56 do STF, que fala sobre que o sujeito não pode ficar num regime mais gravoso do que aquele que ele foi condenado. Então possibilitou muita gente que estava inserido no regime semiaberto a ir para o semiaberto harmonizado ou aberto provisório, que nem na lei não existe, mas foi criado isso, com tornozeleira eletrônica. O grau de reincidência é baixo em relação a essas pessoas. Ou seja, possibilitou o sujeito cumprir a pena com tornozeleira eletrônica nesse intermédio de tempo, porque é um risco dele ficar preso no regime fechado, sendo que ele está no semiaberto. Porque o que o Estado faz? O Estado dá, pela lei, uma questão de possibilidade do sujeito que cometeu um crime, pagar pelo aquele crime que ele cometeu e ir aos poucos sendo ressocializado e voltando ao convívio da sociedade. Por isso que ele entra com o regime fechado, depois ele cumpre uma determinada... o pacote anticrime mudou isso, agravou, né, porque o Sérgio Moro na época, agravou a questão de progressão de regime. Então ele cumpre uma quantidade de pena, 16%, 20%, 25%, 28%, 40%, 50%, até 70% fechado, para daí progredir, conforme a espécie de crime, reincidência, progredir para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, até extinguir a pena depois do aberto. Essa progressão, ela é dada para que o sujeito possa ser reinserido. Qual que é o problema? O sujeito ele sai para a sociedade não contrata ele para nada, porque não dá um voto de confiança. Por que não? Porque o cara é um ex-presidiário. E eu até entendo, porque não existe uma cultura. E o Estado, o que o Estado faz com isso? Não consegue resolver. Não insere ele, por exemplo, num trabalho que o Estado poderia contratar, vamos fazer lá a rodovia tal, você precisa trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, e vai dar uma oportunidade para o cara. Mas tem que dar oportunidade para quem está desempregado também. Sim. Aí nós temos dois problemas, nós temos os desempregados e temos os desempregados que vieram da parte que não consegue trabalhar, muitas vezes porque a certidão deles sai positiva, não sai negativa, né? E aí o positivo nesse caso eu estou falando aqui, bom, deixa eu deixar bem claro, eu não estou defendendo crime, não estou defendendo criminoso, eu estou falando de procedimento. Os políticos têm que dar essa resposta. Por que os políticos não dão essa resposta? Porque muitas vezes isso não interessa, isso não dá voto. Dá voto gritar que bandido bom é bandido morto, dá voto gritar, não, vamos fazer escola em vez de fazer cadeia. Tudo bem, isso dá voto, mas isso resolve o problema da sociedade? E aí quando você traz o político para debater, ele não consegue ter argumento, aí ele usa
discursos o quê? Discursos populistas, que vai agradar aquele momento. E isso acontecendo o quê? No período eleitoral. Ano que vem nós temos período eleitoral, vai aparecer um monte de proposta, é mais creche, é mais posto de saúde, é mais escola, é mais isso, é mais aquilo. Bom, cadê isso? Como é que está isso? Aqui nós vivemos numa cidade que ela é bem contemplada, né, uma das melhores cidades do país, e realmente a gente vive aqui, a gente percebe. Mas essa não é a realidade da maioria dos municípios do Paraná e nem do Brasil. Exatamente, exatamente. Doutor, vamos caminhando para a nossa reta final aí da entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi muito positivo. Acho que são temas que, apesar de muito espinhosos, a gente precisa falar e falar muito. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado em especial para as pessoas que estão sendo vítimas de algum tipo de violência. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço imensamente você ter me chamado aqui, estou sempre à disposição. A mulher, homem, criança, não permita, né, de maneira nenhuma que passe em branco se você sofre violência. A mãe não permita que o filho sofra violência, seja na escola, seja do pai violento, seja do padrasto, seja do irmão, seja de quem for. Você precisa denunciar. Mulher, não se submeta, né, a entender que precisa ficar junto de uma relação abusiva, onde o marido te espanca, mas porque você precisa dele para alimentar seus filhos, para se alimentar. Não permita isso. Você tem direitos e garantias que são estão oferecidas, inclusive hoje, pelos órgãos que respaldam, porque a tua vida é valorosa. Depois que perde a vida, não tem mais o que fazer. Depois que o seu filho é violentado ou até mesmo morto, não tem mais o que fazer. Então procure, denuncie, procure Delegacia da Mulher, Delegacia da Criança, que é um NUCRIA, faça as denúncias. Homens também que estão sendo, porventura, violados nos seus direitos, né? Mas não é tanta maioria quando a gente fala de abusos. Também procure seus direitos, procure garantir. Legislação existe, só que a vítima precisa não se culpar, não achar que ela deu causa ao abuso que ela sofreu. E aí eu falo isso para mulheres, que é um maior caso, e para crianças, né? Que não vou falar nada para proteger o núcleo familiar. Às vezes isso é um peso muito grande que vai levar para a criança. Procure um advogado, se você quiser mais orientação, mas procure a delegacia especializada. Tem Delegacia da Mulher, o NUCRIA, Ministério Público, procure o Ministério Público, denuncie, não deixe isso, porque se você se cala, o agressor fala. Então isso é muito preocupante e só tem um jeito de mudar, fazendo a sua parte. Então eu agradeço imensamente, Juliette, esse convite. Estou sempre à disposição para a gente debater esses assuntos que são assuntos palpitantes e que principalmente levam conhecimento aos nossos internautas aí que escutam também o seu podcast. Obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um podcast Diálogos com a Ju, nós nos vemos nos próximos dias. Até mais. Tchau.